Boa tarde a todos os colegas, arquitetos, arquitetas, urbanistas. Muito bom recebê-los aqui no CAL. A gente está hoje aqui dando prosseguimento a um trabalho, Ronaldo, que a gente tem feito desde que nós assumimos o CAL aqui ano passado, né? Abrir o CAL para os arquitetos, arquitetas e urbanistas, porque no fundo nós todos aqui é que sustentamos o Conselho. O Conselho não tem um centavo de dinheiro público. Todo o recurso do CAL é oriundo das nossas anuidades e dos nossos RRTs. Portanto, não tem cabimento, ou não tinha cabimento, o Conselho ser uma instituição fechada, quase que um cartório emitindo documentos, cobrando e fiscalizando e exigindo coisas dos profissionais, e com um grupo fechado se retroalimentando entre esse próprio grupo. Isso não tem cabimento no século de hoje, ter um conselho assim. O nosso conselho, eu dizia para o Ronaldo, está fazendo esse ano 15 anos de criação da lei. Quer dizer, um conselho muito novo e que começou com as práticas velhas, né? Então, a gente está rompendo isso e desde que assumimos a gestão aqui ano passado, temos feito esse tipo de trabalho, colocar o CAL aberto para fora, o CAL participando das atividades, próximo às entidades, próximo aos governos, próximo ao interior, abrindo conversas e debates como esse que a gente está fazendo aqui. Todo mês a gente tem o chamado Café no CAL, porque daqui a pouco vai ser oferecido um café mesmo, né, Gabriel? O Gabriel já sabe. Mas é esse encontro de colegas, né, para discutir, conhecer a nossa, né, as atividades, né, que os nossos colegas desempenham. Então a gente tem feito um esforço muito grande para isso. E especialmente hoje, no que diz respeito à arquitetura de interiores. Porque, não sei se vocês sabem, mas avaliando, mensurando a quantidade de RRTs recolhidas, né, mensalmente, anualmente pelo CAL, historicamente nos últimos anos, hoje muito mais de 60% é proveniente de serviços de arquitetura de interiores. Então o Conselho tem que olhar para isso, incentivar e apoiar. E não é por um acaso que a gente esse ano, pela primeira vez na história do CAL, fizemos uma parceria com o Casa Cor, né, no sentido de garantir um desconto de acesso para os arquitetos, né, e presença nossa lá no Casa Cor. Estivemos lá, né, Pedro, te visitando os outros colegas, exatamente para atuar nesse sentido. Colocamos uma página de propaganda do CAL na revista, uma propaganda institucional, né, na revista do Casa Cor. Então são pequenas iniciativas que nunca foram feitas, eu não sei porque que nunca foram feitas, mas que é muito importante para a gente fazer para poder valorizar a nossa atividade profissional. Porque a gente tem toda a convicção do mundo de que a nossa atividade, de fato, melhora a vida das pessoas, quer na escala individual, quer na escala urbana, né? É esse ofício nosso. Então nós precisamos ter uma instituição que nos valorize, e não que venha apenas nos penalizar e ficar numa fiscalização arrecadatória, porque não é esse o objetivo. Então, hoje aqui, essa conversa, a gente trouxe a Milena, que está aqui, Milena Miranda, ela é conselheira nossa aqui do CAL, né? Fomos eleitos juntos aqui, conselheiros, e a Milena vai fazer aqui a mediação, o trabalho. Ela tem uma grande experiência nessa área de arquitetura de interiores, né? Trouxemos aqui um ícone para todos nós, uma referência para todos nós, que é o Ronaldo Lobianco, né, com uma experiência enorme nessa área, que vai fazer aqui uma palestra muito legal. E trouxemos o Pedro Coimbra, que é um querido amigo, um jovem arquiteto que está atuando muito nessa área também, né, que está tendo um resultado muito importante, significativo, né, para as pessoas entenderem como é importante contratar um arquiteto quando for realizar uma intervenção, né? Ainda temos um dado muito triste no Brasil, que 78% das obras, serviços, projetos, estudos de arquitetura não tem sequer um acompanhamento técnico profissional.
Então nós temos aí um mercado para ser ampliado e cabe o Conselho fazer esse trabalho, né? E eu falo isso assim, muito à vontade e muito comprometido mesmo com essa questão da gente transformar o Conselho em algo que seja útil para os profissionais e para a própria sociedade também, né? O Conselho tem que ser uma instituição que a gente possa ter não só orgulho, mas a gente ter a certeza que é uma instituição parceira nossa, né? Então não é por um acaso que eu tive o prazer, a honra mesmo, uma satisfação enorme de ter sido o primeiro presidente do CAL do Rio de Janeiro, há 15 anos atrás. Agora eu volto de cabelo branco, eu sei disso, mas voltamos aí para concluir todo esse processo, né? E um trabalho assim que é uma dedicação nossa mesmo, entende? A Rita está aqui também, que é conselheira, né? É um trabalho voluntário, é um cargo honorífico, então é uma dedicação por amor à causa, né? E no nosso caso aqui, a causa da nossa atividade profissional. Então eu vou passar aqui para a Milena, e ela então vai conduzir aqui os trabalhos. Vocês vão ter um tempo razoável, bom aí para fazer a apresentação, depois a gente abre uma conversa e daqui a pouco, mais tarde, a gente tem um café. Então, muito obrigado a todos. Nós distribuímos os convites, não sei se todos receberam, né, que é o dia nosso do arquiteto, que vocês sabem que é dia 15, mas a gente está fazendo esse ano, também pela primeira vez, uma comemoração em 4 municípios. Vamos fazer inclusive em Friburgo, vamos fazer em Niterói, vamos fazer em Campos dos Goitacazes e vamos fazer, evidentemente, no Rio de Janeiro. Então, vou passar aqui para a Milena. Boa tarde a todos. Vamos começar. Vamos vir para cá? Vamos ficar à vontade. Aqui é uma sala com amigos arquitetos e vamos conversar hoje sobre arquitetura de interiores. Fiquei muito feliz com o convite, porque de fato é uma área que é muito falada, causa muita polêmica. E eu, falando por mim, há 12 anos no mercado, eu sinto muito preconceito quando eu falo que eu trabalho com arquitetura de interiores, né? A gente tem que desmistificar a arquitetura de interiores, então estar aqui com vocês dois, são grandes nomes, é uma honra. E que vocês aproveitem e no final, quando a gente abrir para pergunta, perguntem mesmo, porque é difícil. Falar um pouquinho, rapidinho, sobre quem sou eu, né? Além de ser conselheira e estar há 12 anos no mercado, como eu falei, eu trabalho com arquitetura de interiores. Tenho um escritório na Barra, no Casa Shopping, onde a gente faz arquitetura como arquitetura e, na maioria, os clientes fecham o interior disso. Eu não consigo fazer uma arquitetura sem eu pensar no interior. Eu tenho uma dificuldade tamanha de eu pego um terreno, vou construir um prédio, uma casa. Se eu não pensar naquela casa, naquele layout da cozinha, do banheiro, como eu pego apartamentos ou casas de construtoras prontas, eu fico pensando assim, gente, não tinha um arquiteto, não? Ninguém perguntou uma opiniãozinha, porque se mudar a porta um pouco, melhora tudo. Então, tenho tido esse trabalho, né, nesses 12 anos, e na televisão há 9 anos, eu tenho o Lar Docilar do Rodrigo Faro, aonde é puramente interiores. É um interior que eu reformo o apartamento inteiro em 8 horas. São 9 anos lá, e aí aquela pressão do cliente aqui fora, também quero essa obra aí, hein? Rápido e tal, mas é com muito orgulho, eu amo esse mercado. É muito amplo e brigo todos os dias para desmistificar a arquitetura de interiores. Como eu ouço muito de amigos e alguns não amigos, a gente faz casinha, mas não é isso. A gente não faz casinha, a gente não está brincando, né? A gente está ali estudando fluxograma, estudando o sol, a posição, a ventilação. Tem todo um estudo também na arquitetura de interiores, não é uma coisinha ali simples, né? E a gente vai começar aqui com o grande Lubianco, que está aí de frente a CA Ipanema, né, e Friburgo. Nós teremos 20 minutinhos para cada um, depois vamos abrir para perguntas, mas sinta-se à vontade, tá? Se passar um pouquinho, ninguém vai brigar também. E esperamos aprender muito hoje com você aqui. Eu vou apresentar alguma coisa ali, né? Já que vocês já mas eu vou focar a minha parte, a parte que a gente vai, eu e Gabriel estamos aqui apresentando para vocês, é focado mais na parte de marcenaria, que a arquitetura de interiores abrange muitas coisas, né?
dentro de uma reforma de uma casa, de um prédio corporativo ou residencial, ou a mesma que seja várias utilizações que você tem a construção, abrange muitas coisas, né? Luminotécnica, automação, a parte de móveis soltos, a parte é uma infinidade. Tem a marcenaria, que é o maior peso que tem dentro de uma arquitetura de interior, né? O que pesa mais sempre é a marcenaria. E eu trabalho com marcenaria desde sempre, porque a minha família tinha lojas de móveis, e eram móveis soltos, de alto padrão, e depois eu introduzi a parte de marcenaria, que veio com os móveis planejados inicialmente, né? E depois a gente partiu para a marcenaria de alto padrão, fazendo coisas especiais e assim, sob medida, madeira maciça e tudo. A gente não tem só móveis planejados, porque móveis planejados é feito com placas, né, de MDP, MDF. No início era aglomerado, depois veio para MDP, MDF, que é uma evolução das lâminas, e as lâminas imitando madeira, que cada vez estão mais parecidas e mais perfeitas, assim, que você quase não nota qual é a diferença de uma lâmina natural para uma lâmina de melamina, né? Então hoje tem uma gama enorme de variedades, né? Então é muito legal. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, e eu queria aqui dizer que a gente está junto aqui com o Pedro. O Pedro é um arquiteto bem novo, mas tem um trabalho extraordinário de arquitetura e planejamento e tudo. O trabalho dele é fantástico para mim. Eu fiquei muito entusiasmado em vir aqui para estar mais perto dele, que a gente já se conhecia de vista e tal. Já conheço o trabalho do Pedro através da rede social, do Instagram, das Casas Cor, que ele já participou. Tem um trabalho magnífico e é muito bom a gente estar com jovens assim como o Pedro na nossa profissão, né? Eu me formei em 77, você vê há quanto tempo. Estou aqui com o meu colega aqui, o Luiz Otávio, que ele é já mais antigo do que eu, e se formou em 69. Então nós temos arquitetos aqui, né? Ó, eu formado em 77, ele em 69. Mas não estamos gagá, não. E Pedro? Eu sou 87. 87, olha só. Então é isso. A minha mãe é 65. Ah, é? Então é arquiteto? Que bacana. Não, ela é psicanalista. Psicanalista. Não, ela nasceu em 65. Nasceu em 65. Então, isso aí são várias experiências que é importante essa troca, né? E por falar aqui que o Sidney está falando de CAL, eu sou da época... Oi, tudo bom? Tudo bem? Eu sou da época do CREA. Os arquitetos eram filiados ao CREA, né? E a gente não era nada no CREA. CREA era só um negócio de engenharia e tal. Os arquitetos eram lixo ali dentro do CREA, não tinha nada. O arquiteto não... Então, quando veio o CAL, para nós foi um alívio, assim, nós ganhamos muita visibilidade, muita importância dentro da profissão a partir desses 15 anos para cá com o CAL. Então, eu acho que o trabalho que o Sidney vem desenvolvendo é um trabalho muito legal, o esforço dele é enorme, ele vai para a cidade do interior e ele quer dar importância à nossa profissão. Isso eu acho muito importante e por isso que a gente quer colaborar também, e ele convida, a gente está sempre se esforçando em participar, porque a gente sabe ver o esforço dele, a dedicação que ele tem para fazer isso. E ele falou, 70% das obras hoje são de arquitetura de interior, e ele vê isso pelas ARTs, né, que são liberadas aí, e vê que a atuação do arquiteto vem crescendo muito. Eu até botei aqui nessa apresentação, esse é um decorador, porque quando a gente começou, a gente chamava o decorador. O decorador ia lá para fazer essa parte. Isso daí tinha clube de decorador, e decorador para lá, decorador para cá, e com isso a arquitetura era mais de fazer a construção, né, o prédio, a casa, e o interior era o decorador que fazia. Depois, com o tempo, surgiu o design de
de interiores, surgiu o arquiteto de interior, né? Então surge como uma resposta ao mercado cada vez mais exigência, porque da mesma maneira que a medicina era o único médico, né? Só tinha um médico, fazia tudo. O médico era ortopedista, cardiologista e tal. E na arquitetura também as pessoas foram se especializando também, né? Tudo bom? Isso, fica mais pertinho. Perto. Isso. Desculpa aí. Da boca também, que é... Bom, desculpa. Então, o que acontece? Na arquitetura foi a mesma coisa. As pessoas foram se especializando, né, e foram detalhando mais a profissão. E o arquiteto que faz... Porque eu me lembro muito, os meus colegas falaram, não, interior não mexo, interior não faço projeto. Muitos arquitetos mais anteriores a nós, né, o Bela sabe bem disso aí, eu falo Bela, né, mas todo mundo fala isso, que o arquiteto fala, interior não faço, e aí vai para o decorador. Então agora não, o arquiteto agora, além de projetar, como você estava falando, né, você não sabe fazer nada sem pensar no interior, né? Quando você já vai projetar, você já quer saber como é que vai ser a ambientação interna e tal, já projeta assim. Então, eu acho que todo arquiteto hoje faz arquitetura de interior, né? E isso é importante. Agora, dentro da arquitetura interior, você chama o luminotécnico, chama o paisagista, chama a pessoa de automação, de acústica, chama a pessoa que vai fazer toda a parte de, assim, também de curadoria do interior, né, Pedro? Chamar uma pessoa de arte que vai fazer a curadoria, isso tudo faz uma diferença danada. Sua casa muda, seu ambiente interno muda quando você chama uma pessoa que vai botar a parte toda de arte e ambientação, assim, na parte que eu chamo até de molho, né? Você tem uma macarronada linda, mas se não tiver o molho, a macarronada... Então, acho que essa curadoria transforma o ambiente. Embora o arquiteto fez toda a ambientação, fez tudo, detalhou marcenaria, fez iluminação, fez tudo. Então, eu sou um curador de arte que também faz a diferença. Então, a integração do setor que integra cada vez mais com áreas específicas, como luminotécnica, marcenaria, engenharia. E a engenharia entra também, porque às vezes o arquiteto quer fazer uma mesa em balanço, umas coisas assim na marcenaria que são difíceis daquilo se suportar, estantes com prateleiras e tal. Então, vai precisar do engenheiro para botar aquilo bem, mesmo dentro do interior, que você não imagina. Eu, como tenho a SA, né, 2 lojas, uma em Nova Friburgo, nós temos engenheiro para fazer essa parte. Toda essa parte de estrutura metálica que entra na marcenaria, o engenheiro que calcula. Para a gente fazer as mesas em balanço, as bancadas, as estantes que vão suportar livros, isso tudo precisa de engenharia também para calcular, né? E a estética é importante também. Peraí. A estética está aqui, ó, que agora ela está ancorada na funcionalidade, ergonomia e técnica, né? E os clientes cada vez estão mais exigentes e cada vez você precisa ser mais competente para você poder fazer isso, né? Então, aqui eu botei aqui, ó, formalização da educação e da qualidade técnica. Primeiro curso começou em 59, você vê que é uma coisa recente, né? Em 59 você tem o Instituto de Arte e Decoração. Hoje são mais de 270 cursos reconhecidos pelo MEC em termos da profissão mesmo, de design de interiores e de arquitetura, né? E a indústria acompanhou isso, né? Para profissionalizar o mercado, a indústria acelerou os processos, ampliou tecnologia, diversificou materiais e elevou padrões de precisão. Então, essa evolução tecnológica agora, né, com todo o sistema que a gente tem aqui de 3D, o BIM, e agora a introdução do IA muito forte, assim, uma aceleração, é muito acelerado tudo, né? Muda muito, as coisas mudam muito rápido, né? Então, aquilo que eu falei da curadoria de arte, né, a seleção de obras alinhadas com conceito, projeto, estilo, noções de composição, escala, narrativa visual, integração da arte como parte arquitetônica e não apenas decorativa, né? Isso aqui é muito, na parte de arquitetura de interiores, é muito importante
ter isso, né? Além dos teus projetos. A parte de luminotécnica e automação, né? Temperatura de cor, chamada, porque você pode fazer isso com profissionais específicos dessa área, né? E você vai fazer o projeto seu completo, né? Trazendo os profissionais que eles são especializados nessa área. Uso de estratégias de iluminação para criar atmosfera e funcionalidade, projeto integrado à automação dos ambientes. E a marcenaria, que é o que a gente trabalha e tem muita experiência, que é o conhecimento de ferragem, acabamentos, usinagem, limites técnicos, criação de soluções funcionais personalizadas para melhor uso do espaço. Trabalho integrado com as marcenarias. Então, isso é a parte que integra toda o interior, né? Decoração de interiores. Aqui eu mostro como surgiram os primeiros móveis planejados no Brasil, né? Que foi essa empresa que massificou a entrega dos móveis planejados, que antigamente a gente chamava o marceneiro, tinha algumas lojas, Celina, qual é outras lojas que tinha aí, falou Luiz Otávio, que você lembra? Das lojas que faziam marcenaria, eram lojas, mas chegava na sua casa e fazia tudo lá dentro da sua casa, né? Botava bancada, começava a serrar, fazer. Então, esse sistema de móveis planejado veio para facilitar. A GELI, por exemplo, eles tinham esses módulos já estabelecidos, né? E tinham um sob medida, que eles tiravam as medidas e fazia assim. Então, essa linha modular pioneira que trouxe soluções pré-fabricadas e combináveis para o mobiliário. Isso foi no início da década de 70, que foram vendidos milhares e milhares de armários embutidos e tal. Nessa época ainda nem tinha muito cozinha planejada, né? Então a GELI, que tinham várias lojas aqui no Rio de Janeiro, lançou essa linha que veio da Europa. O sistema de dobradiças caneca e tal. Isso aí foi bem legal. Bom, aí falando um pouquinho da gente, a gente tem uma loja lá em Ipanema, essa aqui, que é Ipanema, na Joana Angélica, com marcenaria, que chama SA, e tem uma em Nova Friburgo, que é também da SA. Essa loja tem 38 anos e essa aqui tem 10 só, né? E eu sou arquiteto e trabalhei em alguns escritórios de arquitetura aqui no Rio, bem conceituados, grandes, né? Que era um escritório dos arquitetos, quem é mais antigo aí, não sei se vocês lembram, era o Mauro dos Guaranis, Ivan Oeste Carvalho. Mauro, né? Na Santa Úrsula. Mauro dos Guaranis, trabalhei muitos anos com ele, meu amigo, fiz muitos projetos com ele, Ivan Oeste Carvalho, também Amaro Machado, esses já são mais antigos, Marcos Vasconcelos. Eram arquitetos que fizeram muitos projetos bacanas aí no Rio e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles muitos anos, né? E aqui é a indústria no Sul. Essa indústria tem 58 anos, são 35 showrooms no Brasil, nós temos 2, e tem presença internacional em Orlando e outras cidades da América do Sul. A fábrica tem 34 mil metros quadrados de área, toda automatizada, robotizada. Isso aqui é um centro de design que tem 5 mil e poucos metros quadrados, com um showroom de 600 metros quadrados, bem bacana, e centro administrativo aqui também. E essa é a planta que fica no Vale dos Vinhedos, lá no sul. A maioria de indústrias de móveis planejados se concentra lá em Bento Gonçalves, no sul, né? E de lá é que vem tudo pronto, a gente faz o detalhamento, faz os projetos e manda apenas no programa uma listagem de peças. Essa listagem vem já toda embalada e a gente faz toda a parte de montagem, né? Bom, eu vou mostrar alguns produtos, porque móveis planejados e marcenaria é tudo muito parecido, muito assim, os arquitetos todos conhecem bem, não há necessidade de a gente detalhar isso. Mas nós da SA temos algumas coisas assim exclusivas e únicas no Brasil, que vale a pena vocês conhecerem para quem não conhece, né? E hoje a gente trabalha com uma pedra natural
e que é essa aqui, Alu-Slim e Slimstone. Isso é um processo de você cortar as pedras de granito e de mármore com 5 milímetros, né, rocha natural com 5 milímetros, e ela é colada num laminado para ancorar ela, porque se ela ficar com 5 milímetros, fica igual um creme crack, toda quebradiça, né? E aí é feito uma parte com alumínio composto, né? É isso aqui, ó. Eu vou até, se vocês permitirem, vou passar para vocês manusearem e verem isso. Aqui é uma pedra natural, esse aqui por acaso é o travertino romano, né? Uma pedra importada da Itália, que ela é colada numa placa de alumínio composto e ela é cortada com meio centímetro, né? Desculpa, eu estou mexendo aqui. Me ajuda aí, por favor, Gabriel. Gabriel trabalha comigo na loja de Friburgo e é o meu braço direito lá para a gente... Já desliguei aqui. Meu braço... Alô? Foi? Meu braço direito aqui para fazer essas apresentações, que eu sou meio lerdo nisso. Então, esse sistema de pedra é uma coisa que a única fábrica que faz no Brasil é a SA, por isso que eu trouxe para vocês verem, isso é bem bacana mesmo, vale a pena vocês conhecerem. Com qualquer pedra a gente faz isso. Nós fizemos a Gaster do Rio Sul com essa pedra, forramos todas as paredes, a Gaster também do Rio Design Barra, e fizemos já muitas coisas com essas pedras. Vários arquitetos já desenvolveram, assim, nós fizemos a Casa Cor, que teve lá naquele prédio Aqua, ali na Praça Moá, né, do Foster, né, dos arquitetos, e o Ivan Rezende, o arquiteto nosso parceiro, que a gente faz muita marcenaria com ele desenvolveu uns bancos com essa pedra, mas ele mesmo escolheu o granito, porque vocês podem comprar o granito, a pedra que vocês quiserem, a gente manda para a SA, que a SA não tem pedra, né? Eles só tem um processo, só esse processo. Alô? Será que o que eu faço? Obrigado. A gente só processa, né? É uma máquina italiana que corta as pedras com meio centímetro, ou cola no alumínio, ou cola no outro, que é esse aqui, ó. É um outro processo. Eu vou passar os dois para vocês verem. Esse aqui é o mesmo travertino, e ele é colado em cima de um composite, um polipropileno, que ele, por ser assim transparente, ele permite a retroiluminação. Então você pode iluminar essas pedras, assim, até mostra para eles aí. Ó, como é que passa a luz, tá vendo? A gente tem aí algumas coisas que a gente faz com iluminação. Essa bancada que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, é uma bancada toda nesse travertino, né, que a gente fez nessa fazenda, que isso aqui são gavetas, ó. Então você tem um bloco de pedra travertino, e que você põe nas frentes das gavetas e no tampo. Tudo isso é com essa pedra cortada com meio centímetro. Se você fosse fazer isso com uma pedra com 2 centímetros, isso ficaria um peso absurdo e uma dificuldade enorme de você movimentar essas gavetas, abrir e fechar, que fica um peso que inviabiliza você fazer um móvel desse com essa extensão toda ali. E como ele é cortado fininho, a meia esquadria é tão perfeita, mas tão perfeita, que você assim jura que isso é uma pedra maciça, que ela tem essa espessura mesmo. Você não vê a emenda dela, quase que é imperceptível esse rejuntamento. Parece que isso aqui é um bloco de madeira, de mármore, de granito maciço, né? É bem legal esse sistema. Passa para eles assim, Gabriel, para eles, vai passando aí para ver. Começa aqui com o Pedro, para o Pedro dar uma olhada também. Bom, aí eu já vou mostrar aqui agora essa pedra já com iluminação,
né? Ela é aplicada, tá vendo? Toda, até uma porta. Essa porta tem quase 4 metros, ou até mais de 4 metros de altura, e pode ter iluminação dentro também, tá vendo? Isso aqui já é uma parte de marcenaria, porque aqui está um pouco claro aqui, tira um pouco da visualização disso aqui, mas isso aqui é tudo madeira, lâmina natural de madeira, a gente trabalha... Obrigado. Melhorou bem, tá vendo? Aqui, isso tudo é lâmina natural de madeira, porque a SA, essa parte de dentro é em MDP, com melamina. Agora, essa parte aqui toda é lâmina natural de madeira com uma folha selecionada, não tem aqueles nós, nem veios assim, cada um de uma cor, porque a lâmina natural de madeira tem muito isso, né? Você vai pegar vários tons de madeira. Essa aqui é toda selecionada. Então é bem legal isso aqui que a gente faz. Essa aqui, por exemplo, isso aqui é Decton. Ó. Toda essa marcenaria foi forrada com Decton para fazer esse painel dessa TV. E essa porta aqui é uma porta também com 3,5 metros de altura, parece ter 1,80 de largura, com Decton aqui, uma placa de Decton inteira, sem emenda aqui. E ela pivota tudo. Tudo isso a gente faz... coisas especiais. E isso aqui que eu falo, o que a engenharia faz. Ó. A gente, para fazer uma mesa dessa toda em balanço, que você pode sentar aqui, ficar em pé nessa mesa aqui, que tem um balanço enorme, você tem que fazer toda essa estrutura metálica, para segurar toda essa bancada aqui. Por isso que a engenharia também entra na arquitetura de interiores, para você dar esse tipo de solução, tudo em balanço, com estantes altas, e portas enormes com 5, 6 metros de altura, você precisa da engenharia. É mais uma parte que a arquitetura de interiores precisa, né, de engenharia para ficar claro. Por exemplo, uma cristaleira dessa aqui, que isso é bem alto, e ela abre dos dois lados, você tem que ter dobradiças e cálculos estrutural para segurar tudo isso estável, você abrir e fechar um armário desse dos dois lados, também depende de cálculo, e uma coisa tão esbelta assim, né? Perfis finos. Isso é coisa assim que só a engenharia consegue calcular para saber como vai estruturar, como vai contraventar uma estante dessa, abrindo dos dois lados. E aqui eu mostro um pouco da parte, tá vendo? Aqui essa bancada, as coifas são todas nas bancadas. Isso é todo um sistema da Gaggenau, que é uma empresa alemã que fornece eletrodomésticos, e os dutos saem por baixo, o exaustão da coifa, e você tem que jogar isso para uma área externa. E não tem coifa em cima, as coifas ficam niveladas com a bancada. E a bancada é essa toda aqui, que você tem todos os eletrodomésticos embutidos, né? E aqui os sistemas de cocção, todos também na bancada, sem uma coifa aqui em cima, que é uma coisa que, como isso está interligado com a sala, não fica legal você botar essas coifas aqui, como tem restaurante, né? Então isso deixa a cozinha mais arejada, mais limpa, para você interagir a cozinha junto com a sala. Bom, aqui a gente mostra um pouco da nossa marcenaria, né? A parte de interiores também, toda com lâmina natural de madeira. E aqui a gente mostra novamente a pedra aplicada no armário, tá vendo? Aqui tem um bloco todo de pedra que é nas gavetas e na bancada, no frontispício, no frontão, e a iluminação a gente faz também. Isso é bem legal também o sistema. Aqui tem a parte de couro também. Tudo isso aqui é revestido em couro, né? Os armários em couro natural, e ainda aqui leva a pedra também iluminada atrás. Esse sistema de close é um sistema também todo metálico, né? Que é uma outra maneira de você fazer armários embutidos, né? Com a parte toda transparente, para você visualizar toda a roupa e tudo o que você guarda dentro de um armário. Você se visualiza, e mesmo assim tem portas de correr
que você aí fica protegido de poeira, qualquer coisa assim. Esse também é um sistema todo em alumínio e vidro, né? Que é bem legal, um sistema de armários embutidos que a gente chama de closet, né? Bom, do que a gente mostrou assim mais da parte diferente, né? Porque tem aquilo que eu falei, planejados, mal planejados, marcenaria, tudo muito parecido. Eu tentei mostrar um pouco só de alguma coisa que a SA faz com exclusividade, faz de diferente do que existe no mercado normalmente, né? Então isso era só para mostrar um pouco da nossa, do que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos, e basicamente seria isso, né? Do que eu tinha para falar assim, da parte de interiores e da parte de marcenaria. Mas eu estou aqui para ouvir um pouco o Pedro também, e também ouvir de vocês aí alguma dúvida. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa da história, de tudo, da marcenaria, ou de alguma experiência que vocês queiram saber, eu estou aí para falar para vocês. Vamos passar para o Pedro? Vamos. Oi. Vamos. Oi. Está funcionando. Não, passa para o Pedro. Gente, no final vão ter perguntas para todos nós aqui, tá? Agora, Pedro Coimbra, que não tem nada de carreira para contar, nem o portfólio, só que não, né, Pedro? Estou aqui... Vai colocar o seu ali, né? Aqui é para ir para frente e para trás. Aqui, e aqui é a setinha do... Ah, tá. Esse vai, outro volta. Esse volta? O que vai para frente é esse. Frente, atrás, tem a luzinha também. Esse vai e esse volta. Bom, falou. É com Vou ficar você, aqui, Pedro. Eu quero ver, Pedro. Não, acho que precisa... tudo bem. Meu nome é Pedro Coimbra, eu estou em um escritório no Rio e São Paulo. Eu sou arquiteto, tenho 38 anos e quando eu me formei já entrei direto no escritório do André Piva, que foi onde eu fiz escola, fiquei lá 10 anos e fui morar em Roterdã, numa aventura com o André. Ele aceitou eu ir tirar férias, fui morar um tempo em Roterdã, trabalhar lá. Quando voltei, chegou o Cinema Leblon. E aí, no meio do projeto, já volta muito diferente, né, de Roterdã, volta com a cabeça muito diferente. A gente estava conversando aqui sobre arquitetura, né, então aquela coisa do sol, etc. E aí abri o escritório. Mas antes de falar um pouco, é um super prazer estar com o Lobianco, um grande empresário. Acho que hoje em dia o Rio de Janeiro precisa, né, a gente viu recentemente aí o fechamento de uma loja ali em Ipanema, precisa de grandes empresários investindo e acreditando nos arquitetos, né, que é dali que fomenta todas essas empresas, tanto de imobiliário quanto de decoração. Somos nós que somos os clientes no final, e isso é muito importante e é um prazer enorme estar junto. Nem acreditei, né, estar do lado dele, é maravilhoso. Eu fiz Santa Úrsula, né, um dos amigos do Lobianco foi meu professor, assim como outros. Meu orientador foi o Marilian, o Calafate também foi meu professor. E, bom, aí fiz carreira no André Piva, 10 anos trabalhando com público a mais. E quando eu voltei de Roterdã, continuei esse legado. E o André até faleceu em 2020, quando a minha filha mais velha nasceu, foi quando eu abri o escritório. Vou trazer um pouquinho de casinha pra gente ver, um pouco do que o escritório atinge. Eu tenho a característica que eu vou mostrar do projeto é muito minha, não é o que o arquiteto deve fazer. O escritório faz praticamente arquitetura de interiores, arquitetura e urbanismo, trabalha muito com cenografia, mas não cenografia de stand, e durante alguns anos eu trabalhei com a cenografia e tento hoje agregar o conceito da cenografia com a velocidade, a praticidade e o colorido que a cenografia traz, com a arquitetura, que é a parte técnica. Só que por que não ser mais rápido, como a gente estava falando mais cedo, por que não ser um pouco mais colorido, e por que não na cenografia a gente não ter tantos detalhamentos mais encorpados, menos lona esticada. Então vou passar bem rápido, porque tem bastante desenho. Esses são os projetos do último ano que o escritório fez. A Bruna, uma das arquitetas do escritório, está até aqui, para se eu tiver alguma gafe aqui, ela relembrar. O escritório tem 8 pessoas. Aí, um pouco complementando o que a gente estava falando, o escritório tem 8 pessoas. O que a gente brinca de casinha, a gente gira
hoje em torno de 100 milhões de torno de obras, que a gente tem 35 projetos, são 8 arquitetos, são várias construtoras, vários parceiros, vários fornecedores, onde a gente tem hoje 2.500 complementares em volta da gente, dando suporte para a gente, e isso é o que fomenta a nosso brincar de casinha, e o que a gente pode, a magnitude que a arquitetura pode ter dentro do espaço Rio, São Paulo, Brasil e o mundo. O escritório faz projetos fora hoje, a gente faz nos Estados Unidos, na Europa, muita coisa. E vou mostrar algumas coisas. Esse é um projeto que a gente fez recentemente na Barra da Tijuca, uma área gourmet, super interessante, aqueles projetos fantásticos, o cliente fala que quer tudo e a gente sai botando, então uma coisa só conceitual, só pra gente ver. Um projeto recente que a gente está, esse é do Jardim Botânico que a gente estava conversando, é uma casa também de uma super cliente, herdeira de um banco, que a gente está fazendo esse projeto, está até numa etapa de detalhamento. Um projeto de Itaipava, que também foi construído recentemente, um super projeto no Quinta do Lago, onde a gente traz, né? Eu tento trazer um pouco para a arquitetura, muito do que o Rodrigo Otaki é meu amigo, então a gente lê muito o que o Rui falava, a coisa do colorido, a coisa do que o arquiteto tem que saber, tem que ir nas fábricas, tem que entender como é que faz, tem que entender o MDP. O arquiteto hoje, né? O que é a nossa social, que é daí que os contatos que fazem se caminhar, que o Lobianco comentou, que hoje em dia a gente tem produtores, tem pessoas que fazem a produção do espaço, a curadoria da arte. Isso são os contatos que não dá pra gente fazer tudo sozinho. Imagina, tem 35 projetos, 70 clientes, né? Homem, mulher, homem, mulher, casais, né? Se tiver que falar com todo mundo, eu vou ficar o dia inteiro fazendo social e não vou desenhar. Hoje, um dos comentários aqui, um parênteses assim, que a gente conversa muito no escritório, como eu falo que sou desenhista, minha mãe desenhava e eu comecei assim. E eu desenho muito pouco hoje, porque você vira empresário, e acho que um dos pontos do arquiteto hoje, que está em alta, né, o Raul Justo Lores, até um grande crítico de arquitetura, comenta muito como a gente tem que virar empresário junto, sendo arquiteto. Esse é um projeto recente, também ganhou um prêmio com o Arquiteto Hunter, né, da Amanda Ferber, que é um super contato também, uma grande amiga minha, que é o maior Instagram de arquitetura do mundo. A gente fez esse projeto de um artista, né, que é o Dudu Azevedo, no Itanhangá. Tivemos uma emoção também com a legalização, mas deu tudo certo. E aí é um projeto super também com conceito modernista. O Zanininho, que também é um grande amigo meu, assinou a parte de interiores. Esse é um outro projeto, o Museu Darcy Ribeiro em Maricá. Eu vou fazer rápido, tem muita coisa, mas só para vocês verem o leque do que os projetos, talvez a gente pode trocar. O Gringo Cardia, que é um super amigo também, o curador desse museu, chamou para a gente para assinar arquitetura, onde a casa do Darcy Ribeiro foi feita pelo Niemeyer, que é ao lado, a gente fez esse anexo à esquerda, e internamente o Gringo fez a museografia. O Museu do Cardet, que é o Museu do Automóvel Calvin Jordão, recentemente também, o Gringo foi o curador, eu fiz a arquitetura e o gerenciamento da obra. Como a arquitetura pode também brincar com essa do meio, por exemplo, que é uma sala que foi feita, todas as paredes foram feitas de crochê, onde a gente fez, como a arquitetura pode ser social também, a gente fez, se eu não me engano, foram 70 metros de um painel, 70 por 4 de um painel de crochê com 120 mulheres em Brasília, do Instituto Proeza, onde fomenta, é um instituto super bonito em Brasília, de mulheres que sofreram assédio e que fomenta esse comércio lá com crochê, delas fazerem crochê, e conseguimos fazer esse projeto que é o museu da Fundação da Maria Guiar, que é a herdeira do Bradesco, e eles têm 600 carros, expuseram 120, e foi super bacana, porque você consegue também trazer o que o arquiteto pode permear com todos os fornecedores e com seus contatos. Esse é outro projeto que eu fiz também com o Zanini na Serra, que é uma capela, muito inspirado no Zaninão, muito inspirado também no Rui Otaki, muito inspirado no Paulo Mendes da Rocha, onde a gente lê como é bonita a arquitetura do Brasil, dentro do Rio e São Paulo, com o modernismo, como a gente tem perdido, né? Então eu sou um dos responsáveis pelas reformas das casas do Zanini, para não se perder o conceito e a gente tentar preservar o que é, né? O que aconteceu na cidade, grandes arquitetos que viram grandes nomes acontecerem, como hoje, né? Tem ido para uma coisa, essa espaçonave que está aqui do lado sendo construída, um estudo espelhado. Isso é um stand, o que é a cenografia, né? Eu fiz um desenho de um tapete muito inspirado do Burle Marx, e a gente fez uma parceria com a Ponto e Filo, que é uma empresa também que tem todos os seus fios 100% recicláveis,
E esse tapete se transformou em vários tapetes que foram doados para ONGs e para as pessoas. Super bonito também o projeto. Um outro stand de 1.000 metros quadrados, que é do Roca, do Louças e Metais, que é uma das maiores empresas de louças e metais do mundo, espanhola. A gente fez esse espaço na Expo Revestido esse ano. Ano que vem a gente está fazendo de novo, inclusive a gente está fazendo nos Estados Unidos. É super bacana o projeto. Esse é um projeto que eu acabei de assinar, um apartamento decorado, a Pininfarina assina a fachada, e a gente assina toda a parte de interiores de um projeto lá na Barra da Tijuca, que é um super projeto que também eles quiseram trazer o luxo da Zona Sul para um dos apartamentos da Barra, e foi por isso que a gente foi convidado. Então, muito Cláudia Moreira Salles, da marcenaria, muitos... A Cláudia Moreira Salles é maravilhosa, né? Então, um super nome do design. De novo, um pouco do projeto da Pininfarina da fachada e o nosso ali da parte de interiores. Isso do Casacô do ano passado. Junto com o museu, a gente fez os painéis de crochê aqui, a gente trouxe também muitas pedras privadas, e o Beto Gatti, que é um super artista. Então, o que o Casacô praticamente é os contatos do arquiteto, né? O que você pode contar. Espero em breve fazer uma com a CCA também. E a gente, um outro projeto também, eu fiz um jantar, parece bobeira também, mas é super arquitetônico. A Animale me chamou, eu faço há 8 anos os desfiles da Animale, que é um projeto arquitetônico, né? Você pensar em iluminação, pensar na passarela, pensar em estrutura, pensar em reforço. Por acaso a gente fez um projeto de um jantar gastro-performance, onde a gente fez um modelo 3D da maquete, e ali fez um jantar super interessante também, mas cada projeto é uma palestra, né? Então, novamente, o projeto do Kardec, só comentando desse projeto, ele na verdade não é um museu de carro, ele é um museu que conta a história do Brasil através dos carros. Então, cada sala tem, aqui na esquerda, em cima, são os carros nacionais da época de 50, 60. Aí tem Rural, Gordini, tem vários... Exatamente. E aí, essa sala é inspirada do Niemeyer, que é o branco, e os lagos de Brasília, por isso que a gente usou o azul. À direita lá é a sala Corrida Willis, onde ele tem também toda a equipe Willis, e a gente colocou como se fosse um autorama, então a gente colocou um carro no teto. Aí como conversar isso, como conversar com a estrutura, como conversar com o calculista, a serralheria para pendurar isso no teto. Assim como a gente botou o Irapuru aqui, que é um carro que foi o primeiro carro brasileiro que atingiu 200 km por hora. Bom, aí fica a aula de arquitetura, só que esse projeto é o meio. Essa sala, esse Cleis também é um colecionador de arte. Então é um museu em Campos do Jordão, que aqui a gente tem o Operário do Portinari, alguns livros aqui, umas capas de revista que o Portinari pintou, aqui um de Cavalcante. Então, um super museu que você tem uma história, tanto de obras de arte, de grandes artistas, tem tudo a ver com arquitetura, saber de Cavalcante, saber do Portinari, que aqui do lado, aqui no centro, a gente vê vários painéis dele, o Atos de Vulcão, e aí a gente entender, né, o que é a Buller Marx, né? Mesma coisa de projeto. Pediram para a gente fazer um jantar, a gente fez um jantar, claro que não foi eu que fiz essa parte, a gente contrata vários fornecedores, mas a parte do projeto foi como você jantar ao lado de uma Ferrari 212, né, só existem 4 dela, ele tinha várias Tarsias, Manabu, Mab, aqui grandes, eu fiz essa estante inspirada no Museu Recente em Roterdã, então isso tudo faz parte de um projeto de arquitetura de casinha, né? Esse é um projeto do restaurante do museu, onde aqui a gente contratou o Arthur Grangeia, que é um artista lá de São Paulo, que ele foi no local comigo e pintou, tirou fotos do local e fez um painel de azulejo. Eu acho que ele é o Buller Marx da atualidade nessa parte de painéis, ele é muito bom, e contratei ele para fazer esse painel e o projeto. Aí peguei uma pedreira, aí você vai fazendo toda a parte da decoração interna, ripadinha, né? Cara de arquiteto. Eu não gosto muito de desenhar com um projeto com cara de arquiteto, mas nesse compôs ficou bonito. Alguns desfiles de Animale, né? Como você pensar uma passarela em cima de uma piscina, como você iluminar o rosto da modelo sem fazer sombra, móveis modernistas que eu peguei no antiquário, entender sobre iluminação, lentes e tamanhos de luminárias tem tudo a ver com uma casa. Isso hoje em dia, as grandes casas que a gente vê, né, de grandes arquitetos, Ayrton Pimenta, Mané Kinderé, são grandes iluminadores, muito bacana de conversar com eles, que o Paulo Mendes da Rocha, o Rui Otaki falava que a gente tem que ter contato com essas pessoas, tem que ir na fábrica do Lobianco, tem que entender o que ele está falando, para você poder projetar
senão parece que você só está brincando de fazer desenho. Esse é o Casa-Cor de São Paulo desse ano, que eu fui convidado para fazer uma instalação. Eu fiz uma galeria vertical e fiz uma homenagem, tem 2 anos que eu tenho escritório em São Paulo, fiz uma homenagem ao MASP, a Lina, a Coral, que é um grande parceiro. A gente está assinando alguns projetos com eles também recentemente, e ano que vem tem várias coisas. Eles pintaram, né, reformaram o MASP, e aí foi o mesmo vermelho que pintaram o MASP. Eu fiz também um projeto recentemente com a Associação dos Povos Indígenas. Eu chamei uma das artistas para fazer esse painel de TensorFlex, que é um outro parceiro do escritório bem legal. Fiz a casa do dono do Henrique Bergson, né, que é o dono da TensorFlex. E a gente pegou essa coisa da Yukanan Tuxá, que é a artista indígena, mulher, super bacana, para valorizar a cultura, né. Esse é o Casa-Cor desse ano. Mesma coisa, muita pedra, artistas, aqui já um pouco mais encorpado, né, com a Way Design do Alexandre, a galeria da Nara Roger, que é um super cliente também, que a gente fez a galeria dela. Estou fazendo na casa de uma das donas, painéis no fundo da Dominique Jardim. Então, eu só estou comentando isso porque como o arquiteto pode encorpar com contatos e conceitos do seu projeto. Então, aqui eu botei um painel, uma cabeceira, uma pedra clivada, aí Mula Preta, né, que tem imóveis em São Paulo, Beto Gatti, artista, o Gustavo Bittencourt, que é maravilhoso também, que é de Friburgo, que é excelente artista, e acho que todo mundo deveria ter uma peça dele, que é muito bacana. Esse é um projeto recente que eu estou assinando em Botafogo, que é um pouco disso que a gente está falando, o que é arquitetura e cenografia, mesclando um pouco. O Rosewood, né, é um grande polo na arquitetura hoje brasileira, que você tem um projeto do Jean Nouvel, que é um arquiteto que ganhou o Pritzker, junto com o Philip Stark. E aí, relendo muito essas coisas, a gente fez essa cobertura, que tem essa piscina colorida, a gente brinca nessa paleta terracota cereja, rosa chavelho. E uma coisa que eu queria mostrar, não sei se vai mostrar muito bem, deixa eu ver se eu consigo, talvez na frente, mas vendo o Zanini, eu pensei a fachada aqui com as ventilações que o Zanini falava, então é uma fachada muito modernista. Foi pedido do Henrique Blecher, que é um outro grande empresário, incorporador. Ele tinha a Byte, agora ele tem a Arct. Então a gente está fazendo uma leitura desse prédio toda com régua de concreto e uma veneziana, vamos dizer assim, que é como se fosse uma releitura do Zaninão. Em Botafogo? Em frente ao NEMA ali, perto do metrô. Tem uma casinha na frente e você fica atrás. Legal. Inclusive, um excelente contato para você. Pô, que legal. Aqui a gente tem os decorados, que a gente começa a brincar tijolinho. Aqui, por exemplo, aqui dá para ver um pouco mais a veneziana. O Zanini tinha muito isso, ele construiu praticamente todo o joá. Então, como ali venta muito, não dá para você ficar abrindo muito a janela. Quem projeta muito na Figueira Solto, na Delfim Moreira, sabe que as janelas devem ser fechadas, né? Senão você destrói todos os equipamentos por causa da maresia. E aqui a gente fez essa ventilação. E aqui brincou um pouco de madeira, vários estilos. Decorado a gente brinca, não está comprando, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas bascula. Bascula, Isso é bonito. Em madeira? Em alumínio. E aí no topo a gente botou um laranja, tipo um terracota. Legal. Aqui a gente fez uma entrada muito também. É a entrada do mesmo prédio. Eu fiz uma entrada meio Londres, né? Uma coisa meio acolhedora, com piso, também muito inspirada no Rosewood. Aqui também eu fiz uma coisa muito. Vão ser fotos do Marc Ferrer, que é o Rio Antigo, né? Que é muito bonito, um grande fotógrafo da antiguidade do Rio. Móveis da Líder, móveis do Gustavo Bittencourt, todos eles com uma assinatura brasileira, tendo o Zanininho fala muito essa coisa de ser brasileiro, né? Usar muitas pedras brasileiras, marcenaria brasileira, empresário brasileiro, parar de achar que é muita coisa de fora, tem muita coisa aqui dentro muito boa. Aqui um outro painel do Arthur, né? Aquele lá do Campo Jordão, esse eu pedi para ele desenhar como se fossem os portugueses descobrindo Botafogo, né? Então aqui está o Pão de Açúcar, e aqui está uma coisa floresta tropical, uma coisa meio floresta de Tijuca, que mesmo tendo sido plantada pelo Dom Pedro, foi uma coisa super bacana. Gustavo Bittencourt e Líder, que são grandes. Tem também Maurício Arruda, que é bem bacana. Essa é a fachada do prédio. Tem a fachada. Então a gente botou as réguas, uma linguagem. Eu reformei o cofre do Man, então a gente faz muito museu, então eu reformei o cofre do Man, então com uma pegada do Man. Eu fiquei 3 anos lá, e aí a gente trouxe essa linguagem aqui do projeto. Acabou, acho que foi isso. Então
Senão eu vou ficar aqui até amanhã falando de projeto. E são os últimos ideias. Assim. Bom, depois agora a gente falar junto com o Luciano. Oi. Uau! Eu achei que conhecia. Achei. Eu também. Viram quanta riqueza, né, tem na arquitetura de interiores, o quão a gente pode brincar literalmente, como ele falou, tudo em qualquer área, né, é contato. E é entender que eu faço isso aqui, mas tem ele que faz aquilo, ele que faz aquilo outro, e a gente fazer um grande time para compor, né. O azulejo pintado por alguém, e a líder com o móvel, e você com o projeto, não sei quem de repente com a iluminação, enfim. A gente entender que também é algo que tem que desmistificar, que nós juntos somos um time e não somos rivais, porque na arquitetura eu tenho visto nesses 12 anos uma rivalidade, uma coisa que você é você, eu sou eu, e eu tento falar muito sobre isso por onde eu passo, que nós somos mais estando junto, como aqui no CAL fazendo isso aqui, como no trabalho, no dia a dia, eu ligar para ele, caramba, Pedro, tem um projeto aqui? Vamos ver aqui uma parceria de fazer juntos, eu faço uma parte, faz a outra, eu faço arquitetura, eu faço interior, enfim, ou vice-versa, mas de complementarmos uns aos outros. Assim como tem os calculistas que tem que estar junto, complementares, enfim, mas os arquitetos também estarem juntos, né? Vamos abrir agora perguntas. Pegar o microfone para poder ir lá, né? Quem tem pergunta aqui, levanta a mão, que a gente vai passar o microfone. Aproveitem, essa é a hora, porque o Instagram do Pedro é muito lotado. E do Lubianco também. Bruna pergunta, Bruna quer perguntar. Ô, Bruna, pergunta. Cadê você, Bruna? Cadê? Levanta, Bruna. Cadê a Bruna, gente? Tô curiosa. Tudo bem, Bruna? Oi, tudo bem? A pergunta para os dois, porque gostei bastante do trabalho, principalmente do Pedro, que é bem diferente, atual, e eu como um jovem arquiteto também recém-formado. A principal dúvida é como trabalhar com vocês, porque assim, fiquei encantado com isso e não podia perder essa oportunidade. O que precisa para chegar nesse nível? Então fala aí, Pedro. Olha, eu acho legal, primeiro, a tua iniciativa de estar aqui, entendeu? Isso é muito importante e é assim que se forma como profissional, né? Com muito interesse, não deixar de ir a nenhuma das feiras, a todas, você tem que ir. Não pode deixar de ir a nenhuma revestir, nenhuma feira de arquitetura, seguir as palestras e tudo isso forma um profissional e quando você se dedica e tem vontade e gosta, né? Então isso é uma boa maneira de você trabalhar com a gente, pela sua participação, pelo seu interesse, pela sua dedicação. E sempre aplicar, mandar os currículos e procurar ver, porque a concorrência é grande e ter disponibilidade de local, assim, de vaga, é raro, não é uma coisa que tem a qualquer momento, mas eu acho que você, já estando aqui, demonstrando o seu interesse, já é um bom caminho, né? E eu recebo nas minhas lojas, o Gabriel sabe bem disso, todos os arquitetos que querem lá passar um dia na loja, ver como é o processo de uma marcenaria, a gente faz isso assim com muito entusiasmo, que a gente vê que a gente formando, você quando for um arquiteto já estiver com o seu escritório produzindo, você já teve aquela experiência, mesmo que seja um dia que você passar dentro de uma loja, aquilo vai te abrir abre muita coisa, né? Ver como é o nosso processo de trabalho, como a gente faz. Isso é uma experiência legal que às vezes você, como cliente, não vai ter, né? Você não tem oportunidade de entrar numa loja para comprar uma marcenaria de alto padrão ainda, então você não sabe como é que funciona, e você como arquiteto é importante que saiba. Então, nossas lojas, tanto em Friburgo, a gente recebe todos o trabalho final de faculdade, né, Gabriel? A gente recebe todos a faculdade em Friburgo, que Friburgo é mais cidade menor, a gente tem mais acesso. Então, todos os formandos de arquitetura vão na nossa loja, apresentam o TCC lá, e a gente faz palestra para os estudantes, para os universitários, e sempre que tem alguém
que levam um currículo, eu às vezes não tenho vaga, mas eu faço questão de atender e incentivar e falar como ele faz para conseguir um trabalho, se ele tem interesse em trabalhar numa loja de marcenaria, que eu acho que é uma experiência muito boa. Aliás, é importante, eu acho que todo arquiteto deveria ter uma experiência, passar por uma loja. A loja, o comércio, dá uma experiência assim de tudo na sua vida para você atender seus clientes. Eu falo muito sobre atendimento, sabe? Eu até pensei em falar aqui nessa palestra sobre atendimento. Eu acho que o atendimento, porque eu recebo muitos arquitetos nas nossas lojas, eu participo pessoalmente, eu vejo que os arquitetos têm uma deficiência muito grande em atender o cliente. Eles são equivocados como atender um cliente. E eu, como tive o privilégio de ter essa experiência, ser arquiteto, ter trabalhado em grandes escritórios e também ter sempre trabalhado paralelo ao meu escritório de arquitetura com o comércio, ter lojas, e tive 3 lojas, 100 e tantos funcionários, lojas grandes, 1.000 e tantos metros, eu tenho uma experiência de nascença com atendimento a cliente. E isso me ajudou muito na minha profissão e acho que ajudaria muito vocês como arquitetos profissionais a ter essa fluência, esse atendimento, e isso dá uma palestra, de atendimento, dá uma palestra muito bacana. E eu, com esses anos todos dentro de comércio e ao mesmo tempo tendo a coisa, então fica aqui para você. Qual o seu nome? Raoni. Raoni, você pode ir na minha loja aqui em Ipanema, só vou deixar o meu contato com você. Você vai lá, mostra seu currículo, que agora nós montamos o Distrito de Design em Ipanema. São 27 lojas em Ipanema, né? Então participo desse distrito e a gente troca entre os empresários, quem está precisando de profissionais, estagiários, ou arquitetos, ou gerentes, ou supervisores, ou pessoas para a área técnica, porque nós também, na nossa loja, nós temos arquitetos, nós trabalhamos com arquitetos e engenheiros, nós temos arquitetos que trabalham na área técnica também, desenvolvendo o detalhamento, todo o caderno de montagem, tudo isso é feito com muita precisão, pontos, instalações, a gente detalha tudo. Então, a gente precisa sempre de arquitetos, está sempre contratando arquitetos para fazer isso. Então, vai ser um prazer te receber lá e a gente vai poder, e eu convido a você a passar um dia na minha loja, ou até mais, se você tiver disponibilidade, para você ter o contato com tudo isso, como funciona, né? Não sei aí, Pedro, pelo escritório de arquitetura, como é que vocês contratam estagiário, como é que é? O meu é mais fácil, só falar com a Bruna, tô brincando. A Bruna tá aí. Não, mas eu acho, complementando, acho interessante isso só complementando o que o Bianco falou, legal, né, tá presente, né, recentemente eu fiz 3 palestras lá no Cal do Maranhão, e como os escritórios e os arquitetos fomentam muito, né, a gente tem essa coisa do Rio de Janeiro de ser menos curioso, mas bem legal que tem bastante gente curiosa e querendo saber, e tá perto do Cal, que é muito importante. É o nosso instituto, é o nosso link, né? Sobre o escritório, bom, eu tenho, os arquitetos vão poder também complementar, uma particularidade com a arquitetura. O escritório ele não trabalha, de novo, é um parênteses do que eu sou, não estou dizendo que é para ser isso. O escritório trabalha muito com o talento do que nós somos, do meu perfil. Eu nunca quis ter escritório, eu trabalharia sempre no André. Eu acho que essa coisa de ficar abrindo um monte de escritório não é bacana. Eu acho que os arquitetos têm que ter maturidade para se trabalhar dentro de serem adultos e trabalhar. Lá no escritório, por exemplo, tem ninguém mais de 30. Não consigo trabalhar muito com jovens hoje em dia, porque tem muitas questões, mas isso é uma outra palestra. Mas o escritório é muito, acho que tem que procurar, mas o escritório é muito valendo. Se quiser trabalhar valendo, e se quiser achar, se tiver o talento e que o arquiteto esteja, isso é a vida do arquiteto. A gente estava conversando um pouco sobre isso, eu perguntei, se for em outro lugar, vou. Então, isso já é a maturidade da arquitetura, que é, que saco ter que ir para trabalhar. Não, então assim, ontem, por exemplo, estava com a Bruna fazendo o Museu da Maísa, que a gente está desenhando, até tarde da noite, de manhã já tinha
outros projetos, tem projeto entrando, projeto terminando, projeto gastando, projeto entrando dinheiro. É uma senoidal da vida do arquiteto enorme, onde muita coisa é boa e muita coisa ruim ao mesmo tempo. Agora, para isso tem que ter maturidade. Entrar no escritório de arquitetura é ter contato. Hoje em dia, eu acho que a diferença entre os arquitetos são os contatos. Eu não sei se um ou outro tem muito talento, mas a maioria que tem muito contato. Eu tive um contato uma vez com o Thiago Bernardes, e ele falou assim, ele estava aqui, tocou o telefone, é o dono da Pachico querendo um projeto incrível. Ele nem sabia quem era. Então, o que permeia, né, os contatos dessa pessoa e o que nós somos perto dos nossos, aonde hoje em dia tem muita gente criando muito escritório, porque tem contatos capitalizados perto, mas uma hora acaba. E o bonito da arquitetura é que a obra começa e acaba. E quando acaba, você precisa continuar. E eu acho que a maturidade, estando no escritório, isso de venda é incrível. O Tom Castro, que é um arquiteto que estava hoje que está no Casacô, ele já foi vendedor da Eco Home, que é do Marcelo da Dorian, que é o presidente desse distrito de design em Ipanema, Zona Sul, né, praticamente, Ipanema. E uma super experiência, entendendo como se fala com a pessoa, entendendo como se conversa. Claro que você tem, não atendo, tal hora, por aí vai, mas, aí de novo, a minha opinião é como ser maduro e trabalhar nisso é você caminhar dentro do escritório. Como? Contato, ligando. Vou dar 2 exemplos muito rápido. Como é que eu conheci a Água da Ferber? Mandando, oi querida, tudo bem? Segue um projeto. Como é que você conversa com o Norman Foster, né? O Daniel Guzmão, que é um grande arquiteto também, ganhou um projeto do BNDES aqui no Rio, e ele chamou o Norman Foster para fazer o gerenciamento com ele. Como é que você liga, como é que você fala com você? Ou te liga, ou te manda e-mail, só tem isso, ou telepatia às vezes, né? Então assim, mandou e-mail, oi querido, tudo bem? O Norman Foster, tudo bem? Aí o Norman Foster respondeu, tudo bem, vou mandar um representante. E mandou, e fizeram. Assim como eu fui para a Holanda, foi a mesma coisa, eu mandei para Roterdã, eu mandei um e-mail, falei, tudo bem? Segue meu currículo, tem uma vaga aí? O cara respondeu, tem. Eu posso ir? Pode, só vi. E fui. Foi assim, não tem muita diferença além disso, de todos os grandes, assim como eu conversei, como a minha amizade com o Zanininho, foi a mesma coisa, a gente estava numa palestra, que é isso, a pouca curiosidade, né? Eu fui o único que perguntei, ele foi estagiário do Sérgio Rodrigues. Querido, o cara só tá perto de você, só isso. E aí ele, não, então calma aí, então vai lá no meu ateliê. Aí fui no ateliê dele lá no Rio das Pedras, no Box dos Esquilos. Aí ele abriu as maquetes do pai, sozinho. Aí eu assim, eu não sabia se eu tirava foto, se eu olhava, você não sabe o que fazer. Aí essas são as peças únicas que eu não mostro pra ninguém. Ele mostrou, esse aqui é um cliente do Japão, pediu uma árvore, sei lá. E aí você quer almoçar? Querido, calma aí, calma. Tá muito pra mim. Aí um ano depois ele veio lá, eu tô com meu amigo Dudu, tô indo no seu escritório em Ipanema. Chegou aquela casa que eu te mostrei que ganhou o prêmio, que foi por ali que eu conheci a Amanda. Então assim, essa curiosidade, esse perguntar, o falar, é isso que você conhecia quando você, antigamente, o Niemeyer ia na Santa Úrsula para fazer palestra, o Paulo Mendes da Rocha, grandes arquitetos hoje em dia, né, esse acesso. Outro dia eu fiz um projeto com a Amanda, no MASP, que ela fez o RIF, né? O Hunter International Forum, que é muito bacana para os arquitetos, que é fazer um fórum de internacional. E ela trouxe o MVRDV. Eu vou falar com o cara, eu falei, querido, não sei nem o que te falar. Ele, toma meu cartão, se você for lá, vai lá no escritório. Eu falei, eu vou, hein? Então assim, e o cara é muito absurdo, cada projeto é absurdo. Assim como o Rodrigo Otá, que tem um escritório de arquitetura muito legal também, com questões ou sem questões, mas é isso, perguntando, mandando e-mail. A gente tem um arquiteto que é até amigo da Bruna, que entrou no escritório assim, mandou um e-mail no Instagram. Oi, segue meu... Agora, vai trabalhar valendo? E a minha experiência que eu tenho é que as pessoas não estão valendo. Então, tipo, pueril, sabe? Uma coisa muito... não, ou quer ganhar muito e quer trabalhar pouco, ou não quer trabalhar, ou mente muito. Sabe tudo. Quando chega no vamos ver, calma aí, não sei, vamos ver. Aí a Bruna tem que ficar dando aula, aí eu viro o professor da equipe. Como já passou, como já foi antigamente. Eu já tive muita gente, hoje tem uma equipe muito sólida, mas como não ser professor... Aí você entra em problemas empresariais. Como não ser professor da equipe, já que você tem a equipe, e o que eu tenho que ficar corrigindo o trabalho, e aí isso entra um pouco na sua pergunta, mas estou arborizando um pouco, mas só para te dizer como é que faz. É valendo? É sério? É o que você gosta? É o seu talento? Você quer fazer isso na sua vida? Ou é num determinado horário? Eu vou fazer outra, desculpa pela última. Outro dia teve no escritório assim, você manda mensagem cedo.
Porque na nossa vida, a gente gerencia as pessoas. Então, assim, 7 da manhã eu mando os e-mails. Porque quando a pessoa chega às 9 da manhã no trabalho, ela me responde. Se eu mando 10h30, ela vai responder depois do almoço. Depois do almoço eu tive um retorno. Então, se eu mando 7, ela responde 9. Eu retorno para ela 9h30, 10. Ela responde 2 vezes antes do almoço. E à tarde eu fecho? Eu tive êxito. Se eu faço até 10h30, 11 horas, porque eu fiquei enrolando no Globo.com, aí você manda lá no almoço, a pessoa almoça, responde, aí você fecha 2, 3 dias depois. Então, no que eu fechei um dia, só porque eu acordei um pouquinho mais cedo e mandei, claro, que eu sou dono do escritório, não estou dizendo que é para fazer isso como funcionário. No caso, eu quero que façam, mas... e essa é a luta da equipe. Ah, não, você manda mensagem. Aí eu falei, tá bom, e aí que a gente pode estar falando muita coisa ética. Não podia nem estar falando na frente do presidente isso, mas eu sei, ele é mais próximo e está me escutando com bons ouvidos. Tá bom, mas se a questão é horário, então dentro do horário é valendo? Então dentro do horário não tem um WhatsApp, dentro do horário não vai ter... Ah, mas não tem vida. Não. Mas então, o que a gente faz, né? Muitos direitos, poucos deveres, e como é que a gente balanceia isso, equilibra, né? Aí até que a equipe falou, não, tudo bem, a gente aceita o seu WhatsApp mais cedo, ou à noite. E, bom, e quando você vê, fica natural, porque o escritório tem muitas coisas boas, vive o glamour, né? A gente vive numa bolha, o Rio de Janeiro, eu fico brincando, é um pouco corte, então a gente vive, os arquitetos vivem nesse mundo que o arquiteto, né, que a gente consegue proporcionar. E é interessante porque tem muitas folgas, muitos trabalhos e muita coisa legal. Imagina um arquiteto hoje fazendo, a Bruna, por exemplo, passou de 4 museus. É uma super jovem, tem 32 anos, já fez 4 museus, casas, fica, às vezes vai para a ilha de Angra ver, aí vai para Campo, outro dia ela morou em Campo Jordão uma época para fazer aquele museu. E aí, um leque do pode fazer o que você quiser. São experiências que você vai enriquecendo e ficando maduro para quando vê pancadão sério, e para quando conseguir conversar com uma pessoa que não é Lobianco, não ser bobo. Não ser tipo, ele está conversando com você, coisa séria, valendo, que é negócios, empresarial, é ser prático. Lobianco, quero fazer isso, o cliente vai acontecer isso, vai gastar tanto, vamos. E ele dedicar o tempo dele para você executar um serviço. Ele não está ali passeando em Ipanema para pegar uma praia, está trabalhando. Então, essa seriedade que... Se tiver, eu trabalho no escritório, mas tem que passar por uma galera antes de chegar em mim e depois aí começa, né? Mas hoje em dia os arquitetos do escritório são muito sérios, estão disponíveis para a arquitetura, porque a minha vida é arquitetura, né? É o que eu sei fazer. Então não é que eu paro para fazer, então a gente está conversando, vai baixando a ideia. E aí a gente tem que ir fazendo, né? A minha família, eu tenho 2 filhos e uma mulher, todo mundo é adaptado para essa realidade. A equipe vai para casa, mescla, mistura um monte de coisa. A gente pode falar de um monte de coisa de ética, mas é o rolê do escritório. Cada escritório tem seu perfil. E aí a gente... É isso. Não quero alongar muito mais. No final ele manda WhatsApp para você? Não, para a Bruna. Para a Bruna. Não, para a Bruna. Cola nela. Não, e você sabe que você está falando um detalhezinho pequeno de tudo que você falou, mas o primeiro escritório de arquitetura que eu consegui um estágio, eu tive com um arquiteto na véspera, ele falou, então tá, passa lá no meu escritório pra gente ver, foi assim, né, em contato, essas coisas coincidiu e tal, eu queria trabalhar e tal, passa no meu escritório. No dia seguinte, 7 horas da manhã, eu estava lá, assim, ele olhou assim, como? Você já está aqui, pode começar. Maravilhoso. Ele não quis saber meu nome, ele falou, pode começar. É que é sério, né? É. Tem muita gente brincando. Falou, você já está igual trem, aqui. passou, você entra, você não entra. Ele ficou impressionado como eu cheguei assim no escritório, 7 horas da manhã, no dia seguinte, ali, antes dele chegar, e ele falou, pode começar. A tua vontade é tanto. Não, vou semana que vem, eu vou lá, segunda-feira, chegar lá 10 horas. Só um parênteses rapidinho antes da pergunta, ele falou muito sobre a relação dele com a equipe, que é muito o que eu faço também. E é valendo, eu acordo, eu mando pra todo mundo, de obra e de projeto, as coisas, e quando dá 11 eu cobro o que eu mandei antes, se não me responder eu ligo, porque eu quero um a um antes do almoço, porque eu sei que no almoço parou, depois volta e agora tá chegando 5, eu já tô aqui. Oi. Tem que ter aquela, não deixo ninguém solto. Isso porque eu não sou a gestora do meu escritório, eu tenho a minha sócia que faz isso. Mas eu fico ali por cima permeando. Mas mais que isso, eu tenho muitos colegas que falam, até 6 eu atendo, ou sábado, domingo, não vamos falar de cliente, mas só uma pincelada no atendimento ao cliente,
eu tenho há 12 anos muitos clientes que ficam e eu vou virando da família, eu vou virando dos amigos, vai sendo quase que uma rede de contato. Porque não tem essa, a arquitetura é minha vida, somos empresários e eu que trago para o escritório o cliente, eu pesco, toma. Além de também participar do criativo, mas eu sou comercial da minha empresa. Eu hoje mesmo, eu demorei numa reunião de marcenaria, né, em uma loja de manhã com clientes, e eu não consegui almoçar com a dona do Amigão, que é minha cliente, que veio indicada por uma pessoa que eu... Pô, tem uma cliente, vai lá, fui. Quando eu fui, ela quero fechar agora, fechou, e eu faço a casa dela de Angra e do Quintas, e ela hoje me ligou de manhã, 7 da manhã. Você atenderia o cliente 7 horas? Eu atendo. Meu docinho, bom dia. Oi, meu amor, bom dia, eu me arrumando. Almoça comigo hoje? Sim. É relacionamento. Porque o cliente é relacionamento. Ela tá ali no meu escritório como uma prestação de serviço, né? Eu prestando para ela de projeto e tal, mas ela é um ser humano que eu vou acabar o projeto. Quando acabar? E eu faço também a obra dela. E quando acabar a obra, o que eu faço? Daqui a pouco ela pode ter outra coisa, ela tem 3 filhos, tem cunhado, não sei o quê. Então, assim, eu tô falando de um exemplo que aconteceu hoje. Acabou que eu não pude ir, falei, desculpa, atrasou a reunião e não consegui, tem que estar no carro. Mas eu paro o meu dia agitadérrimo para almoçar com um cliente num dia, ontem tomei café com outra. Na sexta eu tomei café com essa mesma de hoje, de tarde. Mas tem tempo sobrando? Não. Só que a gente faz acontecer, porque é contato que faz e eu me permito viver a relação com os meus clientes além da... Não é além da arquitetura, que a arquitetura, se eu entro na tua casa, na tua intimidade, já é um relacionamento ali, né? Então, eu não tenho essa, tipo, o cliente me mandou mensagem 9. Tudo bem, eu posso escolher não atender, não responder. Mas eu me permito ter essa questão de, cara, é a Vera, então se eu posso responder ali, porque eu não respondo. Se tem a resposta ali, por que eu não falo logo? Seja antes de 9 ou seja depois das 6. E isso eu ouço dos meus clientes, que é o diferencial. Porque muita gente está sendo muito certinha em... Certinho não, mas é muito rígido, né? Meu escritório, horário comercial, ponto, final de semana, aquela mensagem do business, não respondo. E aí? E aí que tem um monte de gente procurando outros arquitetos, porque tem gente atendendo só naquele horário. Mais perguntas? Boa tarde. Meu nome é Mônica. Eu também sou recém-formada. Bruna, depois, por favor, Emília. Eu queria fazer um pedido e um agradecimento. Lobianco, antes da pandemia, eu estava fazendo design de interiores no Senac. E eu acho que tinham muito mais palestras, seminários, mais coisas que a gente aprendia. E agora, no meu período de graduação, eu vi muito pouco, né? Eu comecei, no caso, na pandemia. Então, eu vi muito pouco. E, assim, gostaria muito mais de saber muito mais da sua história, de conhecer fábrica, loja, marca almoço, qualquer... Não, brincadeira. Não, sério, assim, gostaria muito de conhecer mais essa história, tá? Muito obrigada pela palestra. Pedro, o contato da Bruna eu já pedi, tá? Fora disso. Então, se você quiser também ir na loja de Ipanema, para a gente detalhar isso mais e eu poder ter teu contato, e sempre que tiver alguma coisa a respeito de marcenaria e alguma coisa que você possa participar, eu te comunico. Então, eu te espero lá na loja de Ipanema. Vou te dar o meu cartão, você agenda. Sim, sim. Quero também. Vamos juntos. É porque arquiteto vê com a mão, né? A gente vê, se não vê assim, não tá vendo direito, né? E Pedro, eu queria fazer um agradecimento. Por quê? Você falou assim, não gosto de projeto muito com cara de arquiteto. E eu sinto que nas redes sociais a gente vê muito projeto com cara de arquiteto. Parece aquela casa que ninguém habita, né? Ela tá ali só para foto, não suja, né? E engraçado assim, que nas redes sociais que eu tinha desde antes do design de interiores, geralmente a primeira coisa que a pessoa que vem falar assim, mas isso suja muito, então se a gente não vai fazer mais nada porque tudo suja. Então geralmente essas casas têm muito essa cara de vitrine. E aí eu reparei que você me traz crochê. Acabou comigo. Aprendi com 6 anos crochê. Então é muito coisa de afeto, de lembrança, de memória, de carinho, de mãe, de vó. Então isso já te leva para dentro de casa, já te pega. É um museu? Legal, mas ele já te pega com muito aconchego. Eu adorei. Eu não tive a oportunidade de ir na Casa Cor, porque a gente estava no final da graduação, mas eu fui no Morar Mais, e aí eu vi lá painéis de papel machê, muito macramê, vidro reciclado. Então, assim, eu acho muito gostoso esse artesanato que traz as nossas artes
traz a nossa cultura, a nossa, sabe, essa coisa muito gostosa, além de estar incentivando muita coisa boa, né? Porque o crochê é uma arte que ela faz a pessoa até não ter mal de Alzheimer, por causa daquela coisa de fazer uma arte contando, né? Então, assim, é uma coisa que ajuda a pessoa não só decorando a casa, como ajuda aquele artesão ou aquele artista plástico que fez aquela arte psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. Então, muito obrigada por trazer isso e deixar as casas com mais cara de casa, sabe? De afeto, de carinho, de gente, que eu acho que isso é muito que eu pesquisei no meu TFG e é muito do que eu quero ver no meu trabalho. Daqui a 5, 10... detalhe, você falou que nossa equipe é acima dos 30, me formei agora com 58, já tô dentro, tá? Beijo, obrigada. Eu posso falar? Pode. Não, ótimo, bacana que você gostou. Só complementando, o escritório, quando eu era mais novo, a gente estava num projeto na Delfim Moreira e eu pensei que oportunidade legal de estar capitalizando, né? Porque hoje em dia, aí falando de uma forma bem transparente aqui, todo mundo já é mais maduro, fica com essa coisa só de ser rico, né? E aí a gente fica, que você vê muito projeto de ripadinho e muxarabi e também com carinha de begezinho. Não é uma crítica, pode ser até bonito. Mas fica uma coisa só para você ficar rico. E como ganhar dinheiro com isso e como fazer essas coisas e replicar por aí o que a gente tem visto em vários bairros. De uma forma que, sei lá, não é o mesmo peso quando se um rei fizesse uma casa, ou Carlos Leão, quantas casas e prédios ele tem no Jardim Botânico, e por isso que o Jardim Botânico é como é, e talvez no futuro, não vamos citar aqui os bairros, mas algumas casas que são construídas hoje em dia, daqui a 10 anos vão ser demolidas e construídas outras, porque não tem nenhum valor arquitetônico. E aí, como a gente está dentro do CAL, a gente pode enfatizar isso, que o presidente é super arquitetônico. Então, a gente tem, só complementando o que a arquitetura faz, eu estava nesse projeto da Delfim Moreira e a gente pensou, que bacana essa oportunidade, o que a gente pode trazer para o social, né? Eu vim também muito baixo, vamos dizer assim, até transformar o escritório que é hoje, e ainda vamos transformar mais, mas, por exemplo, a gente fez aqui na Academia Brasileira de Letras um escritório de advogados e aí tinha que demolir o escritório todo. As marcenarias do escritório existente, a gente junto com a parceria com o marceneiro, nós fizemos 10 casas de 10 famílias em Nova Iguaçu, com uma marcenaria que a gente foi jogada fora no lixo. A gente vendeu para um ferro velho todos os dutos que iam ser reformados, ganhamos R$2.500. Foi vender, poderia ter pego R$2.500 e comido sushi. Só que aí a gente pegou os R$2.500 e enviamos para o Belfor Roxo, numa ONG, e ali na semana tiveram carne. Então a gente vai fazendo o escritório, Bruna acompanha muito isso também, como a gente capitaliza, mas também pode transformar muitas coisas. O Instituto Proeza, que inclusive estou fazendo a casa dela em Brasília, no meu Instagram, até postei recentemente, é dela, a diretora, ela tem 120 mulheres, hoje são 250, na época eram 120, que sofreram assédio do marido, essa coisa de homem e mulher, no sentido de o homem tem o dinheiro, separa, quebra a mulher, ela fica desprevenida, e esse instituto abraça essas mulheres e ali elas fazem crochê junto com o Green Cardia. Assinamos 3 fachadas em Milão, Londres e Paris com a Farm. E aí eu fiz o Casacô, fizemos o museu do Instituto, o Museu do Cardet, que é do automóvel, e ali girou, resumindo, 10 milhões para o Instituto Proeza, para essas mulheres, 120 mulheres, que hoje são 120, que aí depois ela abriu escola, ela agora abraça crianças e por aí vai e cresceu. Então, como a gente pode transformar também, lembrando que esse projeto do museu, o Irapuru, o nome indígena, nós chamamos 2 artistas, os artistas pintaram, e aí a Dayara Tucano também foi uma das artistas que participou, que o marido dela, né, que faleceu, o Ajlan, hoje praticamente o mais famoso na arte indígena, é um super artista. Então, como você enriquece essas obras de arte e também como você enriquece essa cultura que é o Brasil. E a gente vai fazer aqui o museu agora, né, no caso do Valongo, de cultura afro, né, com o Queré, que é um super arquiteto, né, ganhou o Pritzker, e como a gente incorpora isso. O escritório tem essa preocupação, claro que não dá para fazer em todos, porque você tem essa questão, a gente está fazendo um projeto de jardim botânico, onde tem uma florestinha dentro do projeto.
que faz? Pega tudo, bota fogo, ou ela está replantando e doando essas vegetações para condomínios de Itaipava, Teresópolis, Petrópolis, para a gente... não poderia pegar a planta e jogar fora? Poderia. Muito mais fácil, muito mais barato. Mas a gente... mas é aquilo. É transplantar. Exatamente. Para algumas das casas dela, que ela tem várias casas, e outras ela está doando também. Aí a gente vai um pouquinho para minha casa, um pouquinho para a casa da Bruna. Em último caso. Vai se acontecendo. Só que essa preocupação gera custo, gera tempo. Só que é uma preocupação que eu acho que encorpa e que eu acho que traz o que os arquitetos antigamente tinham, né? Que é o Buller Marx. Eu brinco muito que você vê as fotos antigas dos arquitetos, tá a Lina ali, jogado, o Buller Marx deitado, o Lúcio Costa fumando. Só vê gente incrível ali nas fotos. Então, como a gente ter essas participações hoje em dia para o futuro, eu acho importante. E como a gente trazer... Falando assim, é pancadaria o dia todo, não é tão bonito como eu estou falando. Porque isso é um projeto, só que tem 10 cavalos te batendo. E aí, nesse meio da loucura, você tem que dar essas pinceladas. Então a gente tem... Eu poderia dar vários outros exemplos aqui também, como serralheiros, o que a gente fez em São Paulo, Campo Jordão, fazendo uma casa em Manaus também. Então a gente faz... eu fiz casa em Curitiba, eu fiz a palestra lá no Maranhão recentemente, no local. Como isso agrega e você vai tendo tantas pessoas boas. Eu estou fazendo um projeto agora de um resort na Bahia, que a gente vai pegar um pessoal de Macramê, lá de São Luís. E aí tem uma regiãozinha de Carolina, que tem cachoeiras, e aí estamos pegando umas artesãs lá. Como é bonito também a Ilha do Ferro, né? Que hoje em dia é muito conceituado no Rio e São Paulo essas obras de arte, né? Zé Bezerra, Mestre Cida, histórias incríveis. Quando você conhece essas mulheres, a Mestre Cida, que aquelas cabeças que eram jarros de água, que ela transformou em cabeças de pessoas que ela expôs fora. Quando ela ganhou o primeiro prêmio, ela nunca tinha visto nenhuma nota de 100. Então, assim, uma mulher assim, com um negócio, ela ganhava R$50 por mês. Então, assim, você conhece essa pessoa quando vê uma pessoa igual a gente. Só que com outras questões ali que o nosso país proporciona para tanta gente. Tanto ruim quanto bom. Mas, e como a gente pode transformar, brincando aqui de novo, com casinha, essas coisas. Que a gente brinca com casinha. Não, e foi o que eu falei no início, são 2.500 pessoas que, 2.500 famílias, o escritório gira 100 milhões de obra. É uma obrinha de 40, uma obra de 20, uma obra de 10, um monte de obrinha de 1, 2, 3. E aí tem 35 projetos e a gente fica naquela máquina de bater, no dia a dia. Mas tem que, às vezes, parar um pouquinho para pensar. Como é que é o nome do instituto? Proeza. É no Rio? Brasília. A Kátia, que é a diretora. Se não tiver que fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Boa tarde aos dois. Ronaldo é conhecido meu de colégio, fizemos o mesmo colégio lá em Friburgo, foi daí que surgiu a coisa e depois reencontrei-o como arquiteto. Eu, começando, o pessoal aqui começou a falar dos novos, os arquitetos novos, recém-formados. Eu sou o representante provavelmente da velha guarda, mas como eu digo, não sou um velho arcaico, sempre acompanhei a evolução da arquitetura. E realmente, no meu tempo, eu me formei na Ilha do Fundão, eu fui a primeira turma que começou e terminou no Fundão. Era um prédio maravilhoso, hoje está estilhaçado, uma coisa de dar pena. Eu tive lá um ano atrás, faltei chorar, entendeu? Desvirtuaram tudo, ficou tudo uma coisa. E uma coisa, na minha época de estudante, nós não tivemos currículo de arquitetura de interior. Arquitetura de interior não se falava na época, era uma coisa tabu. Nós éramos ligados às obras de Niemeyer, de Lúcio Costa, Sérgio Bernardes, enfim, era mais de construção do que coisa. Eu, particularmente, sempre me interessei, sempre achei que a arquitetura devia estar indicada com a arquitetura de interior para dar o uso ao espaço.
Inclusive, tive uma chance. Eu tinha uma tia que trabalhava na época na Embaixada da Finlândia, aqui no Rio de Janeiro. E, através dela, um cônsul me ofereceu, eu era estudante de primeiro ano, me ofereceu uma bolsa de estudos, com tudo pago, estadia e coisa, para fazer marcenaria na Finlândia, que na época era a coisa mais avançada do mundo. E eu me interessei, lógico, primeiro ano, aí fui à secretaria para ver como é que poderia fazer, eu queria trancar a matrícula, não sei o quê. A faculdade disse, não, você vai perder um ano, porque não é reconhecido o currículo que você está fazendo lá, que você vai fazer lá, é um curso técnico e você não tem similaridade com curso universitário. Enfim, então esse negócio de marcenaria, arquitetura de interiores, era um tabu, era um negócio que não se curtia. O arquiteto era sem o menor interesse em arquitetura de interior. Fazia um móvelzinho, tal, indicava um móvel que estava em moda lá da Oca, né? Fui do tempo da Oca, do tempo do Herman Miller, que veio do coisa. Era isso, a arquitetura. Inclusive, fiquei muito impressionado com a tua produção. Achei uma coisa formidável, que era, de uma certa forma, um desejo meu. Eu acho que a sua arquitetura de interior valoriza demais o espaço. Meus parabéns, você é um menino que tem muito talento. Então, não era a pergunta que eu quero fazer, é um depoimento de um frustrado e, na minha época, não ter possibilidade de desenvolver uma arquitetura de interior. E a arquitetura física de espaço, na minha época, era muito difícil, principalmente aqui no Rio, que era um mercado imobiliário segregado, entendeu? Você não tinha oportunidade de apresentar o seu trabalho. Eu fiz várias vezes projetos de risco e chegava o cara, não, esse projeto você está desperdiçando muito espaço, esse espaço não é comercializado, enfim. Nunca tive oportunidade. Passei a fazer arquitetura de edifício quando me virei empresário, me tornei empresário. Aí comecei, porque eu dizia, eu faço arquitetura doméstica. Foi quando eu fiz os meus prédios, inclusive com críticas, dizendo isso não vai dar certo, não sei o quê. E até hoje os prédios aí estão sendo disputados, sendo referenciados. É essa o testemunho que eu ia dar. Parabéns a você e ao meu amigo Ronaldo, nem precisa. Um abraço. A Bela, ele tem um apelido, sabe? Por isso que eu chamo de Bela. Mas o Otávio, ele tem... É um apelido dentro do ambiente de arquitetura, me chamo de Bela. E aí? Então, eu acho que o trabalho dele é um trabalho que ele desenvolveu ao longo desses anos todos de muita importância e muita referência. Ele, naturalmente, vendo um jovem assim, tão entusiasmado, fazendo projetos maravilhosos de museus e valorizando toda essa parte de história e de cultura e com artesanato, como você falou, né? Tão importante isso. Quer dizer, ele dá um repertório, dá um conteúdo maravilhoso, então a gente se entusiasma mesmo. Quando a gente vê um jovem desse assim, né, despontando. Vê que a arquitetura tem sentido. Espetáculo. Tem sentido. Maravilhoso. Eu saio daqui assim, eu conheço o trabalho dele um pouco de longe, assim, de ver, e a gente se interessa muito, mas não podia imaginar que era tamanha importância assim, o trabalho. Pedro, parabéns, Pedro, maravilhoso. Estou aqui bem assim, impressionado com o teu trabalho, muito legal.
fazendo uma paródia com a música do Zeca Pagodinho, de Caviar. Eu te conheço, mas nunca tinha te provado. Agora vi e gostei. Não, comentando um pouco sobre essa coisa da arquitetura do escritório, duas coisas sobre o que é da arquitetura em si, né? Mas uma antes, quando comecei no André, eu tive muita sorte eu falo muito que eu tive muita sorte de encontrar um Darcy Ribeiro na minha vida. Conheci Darcy. Darcy maravilhoso. Fiz o museu dele, estudei muito ele, mas não conheci. Fiz muito CIEP para ele. Exatamente. Então, grandes empresários, e aqui hoje foi o meu elogio inicial, que aí vou dar um exemplo bem, né, cutucando já, vai fazer uma vitrine da SCA, vai fazer um projeto com a SCA. Isso já é um fluxo de projeto de arquitetura que, quando eu virei empresário há 9 anos atrás, 10 anos atrás, foi o que eu comecei a entender desse outro lado da arquitetura, para não ser só o artista, desenhista, mas também ter o lado empresário. Mas tive muita sorte de ter encontrado, da Darcy Ribeiro que eu estou comentando, porque o arquiteto precisa de pessoas para executar o projeto. O arquiteto, se ele não for um Zanini não, que ele bancava a casa, ele fazia o que ele queria, ele construía a casa, construía os móveis, vendia a casa pronta, como ele fez no Joá e em inúmeras casas, isso é uma coisa. A outra coisa é você ter um Oscar Niemeyer, um Lúcio Costa, um Carlos Leão, grandes nomes, onde tiveram investimentos de grandes políticos e de grandes pessoas. Essas pessoas, hoje em dia, são os empresários. Que a gente tem o Lobianco, que é uma pessoa que ele reforma a loja dele, ele faz vitrine, ele tem clientes que o cliente pergunta: eu não tenho arquiteto, mas quero fazer minha cozinha. Ele é uma pessoa indicativa. Ele é o contrário também, eu levo para ele. Assim como o Henrique Blecher, que é um incorporador, que é uma pessoa também que está investindo em grandes nomes, né? Eu já fiz 2 projetos com ele, ele gira em torno dele 4 arquitetos, 2 de São Paulo, 2 do Rio, e um deles somos nós. Então, quem são esses grandes empresários? A gente tem o presidente, que é um excelente contato, entendendo esse novo meio, que me olhou e falou assim: pô, gostei de você. Isso é muito difícil. Isso você tem que estar muito à frente para pensar nesse meio, nesse mundo de arquitetura, pincelar, que hoje em dia você fica nessa máquina de fazer dinheiro, mas você pincelar essas pessoas diferentes hoje em dia. A gente pode pensar também como tem a galera que a gente brinca do Olimpo, mas cadê a galera ali dos 50, 60 anos, né? Cadê esses arquitetos? Esse limbo está onde, né? Porque estão sendo ativados de novo, e isso é muito legal, porque tem muito arquiteto jovenzinho, tipo, dando certo, mas fazendo muito nichado, mas a arquitetura valendo, de você construir coisas bonitas e parar de fazer coisas espelhadas, e por que não pensar um pouco, aí entrando um pouco da arquitetura, que é quando você dá uma pincelada de... Eu viajo muito para estudar também, mas você vê uma Zaha Hadid, que é a fachada, que tem tudo a ver com o balcão da recepção. Você vê escritório de arquitetura, que eu trabalhei, por exemplo, no Powerhouse Company. A gente tinha uma marcenaria, uma serralheria dentro do escritório para você testar o que você queria. Então, por exemplo, eu fui fazer um hangar uma vez, a planta baixa era uma turbina, e aí a gente ficou na dúvida se a luz ia ficar bonita ou cafona. E aí ele: não, vamos ali na marcenaria, que era tipo assim, aí ali, a marcenaria, se ela corta, vê, compra uma luz ali, testa, gostei, termina de desenhar. Então, como método construtivo, né, hoje em dia tem escritório de arquitetura fazendo tanta coisa grande, com 2, 3 arquitetos, então por que não juntar outros nomes de arquitetos, né? Essa coisa, você vai entrar no Casa Cor, é todo mundo muito nome toque, tipo, quem tem, quem não tem, quem não é, quem é mais, quem não é mais, e isso é tão bobo, lá fora isso nem se pensa, né? A galera não tem nem essa ideia, nem entende o que a gente vai falar sobre isso. E como antigamente era, se a gente for falar do Capanema, né, as histórias tão bonitas, né? Como o Niemeyer entrou no escritório do Lúcio Costa para não ganhar nada, e dali foi se construindo, dando pitacos, o Carlos Leão ali. Imagina, você está num escritório e o Carlos Leão ali, de bobeira. Isso é uma coisa muito absurda de se pensar hoje em dia, porque hoje em dia está todo mundo querendo abrir escritório, ao invés de estar todo mundo mais reunido para estar junto e trocando sobre os projetos. Claro que você tem os empresários, que são os capitalizadores, e os captadores, captadores dos clientes. Por exemplo, eu trouxe um museu, a gente está fazendo lá em Maricá, Darcy, Beth Carvalho e Maísa. E aí talvez aconteça com Cessa Colasso, que é uma excelente tapeceira, e João Saldanha. São 5 grandes museus que estão acontecendo lá. No meio do caminho a gente fez o Museu do Cardê, que é da Dona Lia, que é herdeira do Bradesco. Imagina a magnitude desse projeto.
E aí você vai ali, no meio do caminho, vai fazendo um monte de microprojetos, né? E não são só esses grandes. E o que isso abrange, né, para você pensar e tentar absorver, e não só passar ganhando dinheiro, que também acontece muito hoje. Você vai passando só para ganhar dinheiro e não para colher. Vamos chamar o Instituto Proeza, vamos chamar o do Instituto Proeza do crochê. Existe também um instituto que a gente ficou entre dúvida, de presidiário, que também fazem crochê, excelentes homens fazendo crochê, bem bonito o projeto. Assim como a gente pegou, quando foi fazer o caso de Jorge Amado, tem uma situação que aconteceu que era assim, precisava encher uma prateleira toda com boneco de argila, de pedra-sabão, desculpa. Aí a gente entrou na feirinha e falou, quanto é cada um? Eu, cara, só R$30. A gente tinha, 30 mil para gastar. A gente falou assim, cara, todos. Aí compramos todos, colocamos o que tinha, sobrou um monte. Aí começou a doar para as pessoas. Mas tinha um valor, se não fosse gasto nisso, ia ser gasto em outra coisa, porque quando você vai fazer um projeto público, você tem que gastar o dinheiro. Então, nesse ponto específico, no projeto de Jorge Amado, aconteceu isso. E você fomentou aquela região ali, as pessoas ficaram muito felizes. Inclusive, no dia seguinte, apareceram com mais coisas interessantes. E dali até comprou mais um pouco, mas como você ativa as pessoas, que é isso, né? Você ativa com uma animação e aquilo acontece. Agora, tem que ter grandes empresários para investir, para acreditar. Imagina, você está no Ipanema, no coração do Rio de Janeiro, né? Na parte financeira e na parte do que todo mundo vê. 10 anos é muito difícil. Então, a minha pergunta é um pouco mais, outro momento, mas era meio que sobre isso, como você está ali e ver tantos arquitetos, tantas coisas, e você tentar fugir dessa coisa só de ganhar dinheiro, para também fazer uma boa arquitetura, sendo visto, e sendo que não é nada demais. É só assinar um projeto, só ter bons empresários. E certamente o Lobianco tem outros amigos empresários e vai, aquele arquiteto eu gostei. Faz a casa com ele, o filho, que foi o que a gente estava falando. O escritório hoje é muito arquiteto de família. Então tem muita família, e família rica, o primo é rico, o filho é rico, a mãe é rica, todo mundo é rico. Então você vai pegando todo mundo e depois tem outro irmão. E aí quem tem casa em Rio, tem casa em São Paulo, tem casa em Itaipava, tem casa na Fazenda da Grama, tem casa em Laranjeiras. E aí você vai descobrindo uns mundos, né? Fazendo uma casa, fazendo Boa Vista. Aí abri uma gerenciadora. Aí eu estou gerenciando um projeto do Jacobsen, lá na Fazenda Boa Vista. E aí você está vendo um projeto com o Jacobsen. E daí você encontra ele no aeroporto, aí ele sabe quem é você. Sabe, um encorpamento que eles também já não estão num projeto mais do dinheiro e tem outros problemas, que não são outros assuntos, mas como você chegar nesse cara e conseguir ir ali vendo para você na frente entender como se faz. No caso é bem bagunçado, mas como a gente conseguir entender aquilo e reler, como por exemplo eu fui convidado para fazer o projeto esse escritório de advogado que eu comentei, ele era presidente do MAN, e a gente conseguiu fazer o projeto que estava pingando na Darcila, e a gente conseguiu fazer a reforma do cofre do MAN, foi antes da reforma do G20, e aí que eu não participei, mas a gente fez toda a reforma no café, que é do João Vergara, que é filho do Carlos Vergara. E aí o Carlos Vergara, que é um super artista, eu estou fazendo a ateliê dele. Então, como essas experiências vão encorpando, que é a experiência do que o Oscar Niemeyer está trocando. Imagina o Oscar Niemeyer trocando ideia com o Portinari e com o Bolemax sobre o projeto. É meio que isso que eu vou pensando, só que a gente vai vendo, o Carlos Vergara é um super artista, carioca, a gente tem, né, um super contato. Então, um ateliê em Santa Teresa, e estamos tentando ali fazer o projeto com grandes empresários também. E tem tudo a ver com arquitetura. Então, se você for só terminando a arquitetura, vai ver o Porte São Parque, ou você vai ver o Renzo Piano, já fiz o escritório do Renzo Piano, absurdo. Eu já fui também no escritório do Rancurras, absurdo também. Então você vai lá ver o Pompidou do Renzo Piano com com o Richard Rogers. Aí você encontra eles, conversa com o Renzo Piano, né, que é o escritório dele em Verona, super incrível. O cara é igual a gente. Qual é a diferença? Contatos. Tipo, o prefeito de Singapura liga para ele, eu quero fazer um prédio. Essa é a diferença, só essa. Assim como a gente tem um contato maravilhoso com o presidente, imagina a quantidade de contatos que ele não tem para fomentar tanta coisa e tanta ideia que ele pode cutucar. Então, hoje você tem os grandes empresários do Rio de Janeiro, que são os fomentadores de grandes arquiteturas, e é com eles que a gente depende, que é o que eu chamo, que eu tive muita sorte de ter 3, 4 Darcy Ribeiro na minha vida, que acreditaram no talento, falou, vem aqui, e aí consegui fazer, o Henrique Blecher é um deles,
que está agora investindo em mim, né? Eu fiz 2 projetos, decorado. Ele fez agora recentemente o Instituto Darcy Vargas, que é da mulher do Getúlio Vargas, tem um instituto aqui no centro, super bacana, ficou pronto. Tem uma amiga minha que trabalhou comigo no André, que fez o projeto. Então, como tem o nome de alguma construtora? Ele é um incorporador, Arct. Ele era da Byte, aí a Grafisa comprou a Byte, aí ele ficou 5 anos, por causa daquela coisa de você não ser concorrente, saiu, aí abriu a Origem, aí virou Arct agora. E aí ele tá, é um super empresário que compra terreno e constrói prédio. Só que ele acredita nos arquitetos e ele tem muito bom gosto. E aí ele pegou o Pininfarina, depois me pegou e a gente está aí tentando fazer mais coisa com ele diferente. Para não ficar com essa coisa de prédiozinho, todo mundo igual, né? Que a gente tem muito prédio. Que é a mesma coisa que aconteceu na arquitetura, ou casas, da Barra, vamos dizer assim, todo mundo igual, aquela mesma coisa. Tá todo mundo com a mesma coisa dos prédios. E aí a gente tenta fazer aquele prédio um pouco diferente, pincelado, inspirado ali no Zanini, no Reed, na Lina também, tem tudo a ver, fazer essa brincadeira. Legal. Eu queria agora propor, já foram 3 perguntas, a gente fomentar o nosso 1-a-1 relacionamento no nosso café. Tá bom? E aí é livre. Enquanto a gente está aqui tomando café, vamos tirar foto. Enquanto a gente está tomando café, aproveitem, pegue Bruno ali, ó. Bruno, WhatsApp. Tirem foto também com eles, falem com eles, porque é uma oportunidade única, né?